dar início a essa reunião, Pai. Orar, Senhor, pela vida de Samuel, Senhor, que vai estar trazendo a mensagem para nós nessa noite de hoje. Dizer, Pai, usa ele, Pai, abençoa a boca dele, Senhor. Vai estar transmitindo para a gente aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor. Aquilo que o Senhor já armazenou na mente e no coração dele, Pai. Assim, Pai, te peço, Pai, tua bênção, Pai, sobre esse lugar, Senhor. Senhor, és bem-vindo, o Senhor já está aqui conosco, Pai. Obrigado por tudo, obrigado pela tua presença. Amém. Amém. Samuel, tá contigo, meu querido. Primeira vez com a câmera aberta, né? Nervosismo já era bem comum, só com o microfone, agora então com a câmera. Botar a cara aqui, né? Mas, gente, boa noite, né? A paz do Senhor Jesus, como um bom assembleiano. Estou feliz de mais uma vez estar aqui com a oportunidade de estar pregando a palavra. No Ignição, com essa galera que eu tanto aprendo muito com vocês. Hoje a minha mensagem ela vai ter uma temática, né? Visto que o ciclo ele não tem tema, mas a gente escolhe. O Senhor ele falou comigo durante esses dias a respeito de um tema, né? E algumas semanas eu estava meditando nessa passagem. E falou muito ao meu coração. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá tudo certo aí o áudio, o vídeo? Alguém dá um alô aí no microfone, porque eu tirei do Google para não ficar olhando para a tela. Tá tudo certo, mano. Estão me ouvindo, né? Show de bola, fechou. Então, galera, como eu estava falando, o tema que eu escolhi para estar pregando nessa noite é a respeito de apostasia. E eu estava meditando num texto, né, lá em 2 Crônicas, capítulo 29, há alguns dias. Esse texto ele fala sobre a vida do rei Ezequias. Antes de começar a ler aqui, né, abrir a palavra, eu pesquisei no dicionário o significado da palavra apostasia, né, que significa renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé ou renegação. E Ezequias, ele, no seu tempo, ele luta diretamente contra isso. Ele ensina o seu povo a lutar contra isso, a voltar para o Senhor, porque o povo ele tinha se apostatado da fé. E eu vou abrir aqui com vocês o texto, né, que eu mencionei, 2 Crônicas, capítulo 29. Vou deixar uns 10 segundinhos aí para a galera pegar a Bíblia, abrir o celular e acompanhar junto comigo. A minha versão é a ARA, meio da revista atualizada. E aí está escrito assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Só um minutinho, galera, que aqui bloqueou a tela. Tá, voltou. Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e os deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes os seus incensos. Como eu falei, durante essa semana o Senhor ele colocou no meu coração essa palavra, né? Esse tema, porque eu tenho visto, infelizmente, né, alguns amigos próximos a mim, pessoas próximas a mim, trilhando esse caminho da apostasia. E a própria palavra ela declara, ela diz que
que no fim dos tempos isso vai ser bem comum, né, infelizmente. E o rei Ezequias, ele nos ensina como lutar contra isso. Ele ensina o seu povo a se voltar para o Senhor, para que eles abandonassem a apostasia, né, que eles estavam vivendo. Só para a gente entender basicamente o contexto, né? Como a gente acabou de ler, Ezequias ele reinou, né, em Israel, lá em Judá. E a Bíblia diz, né, que Ezequias ele era um homem reto perante o Senhor. Ezequias ele era um homem íntegro, né, que obedecia ao Senhor, assim como Davi, o seu pai. Obviamente, ele não era filho direto de Davi, ele fazia assim parte da linhagem de Davi, mas o seu pai se chamava Acais. E no capítulo anterior, no capítulo 28, a Bíblia fala sobre o reinado de Acais, né? E a Bíblia mostra e diz que Acais, pai de Ezequias, ele era um homem totalmente abominável, totalmente mal perante o Senhor, um homem que fazia coisas abomináveis ao Senhor, um homem que ele inclinou seu coração a outros deuses, ele inclinou seu coração à idolatria, ele fez coisas que de verdade eram abomináveis ao Senhor. E isso ele fez com que todo o povo de Israel também fosse levado a isso, fosse levado à corrupção, fosse levado a se corromper, a adorar outros ídolos, a levantar altares a outros ídolos. E Acais, ele de fato ele fez toda uma bagunça, mano, na metodologia de culto lá da época do povo de Judá. E isso acendeu a ira do Senhor naquela época. Isso acendeu e provocou a ira do Senhor sobre não só a vida de Acais, mas sobre o povo de Judá. E a vida de Acais ela foi tão desprezível que a Bíblia mostra no final do capítulo 28 que ele nem foi sepultado no sepulcro dos reis de Israel. E mesmo nesse contexto de apostasia, mesmo nesse contexto deplorável, surge o rei Ezequias, filho de Acais, e ele ensina o seu povo a como fugir desse caminho, como lutar contra a apostasia, né? Como se voltar para o Senhor. E eu separei aqui alguns pontos, né, para estar falando sobre, e uma das coisas que me chamaram muita atenção logo de cara é o que Ezequias ele faz lá no versículo 3, no versículo 3 e 4, né? No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. Ou seja, o primeiro passo, a primeira coisa que Ezequias faz é abrir a casa do Senhor e convocar o povo a se congregar. Eu entendo que existe essa necessidade de nós congregarmos para que, de fato, a gente fuja do caminho da apostasia, sabe? Do abandono da fé. Existe uma beleza no fato de nós estarmos nos reunimos como igreja, estarmos juntos com os nossos irmãos em comunhão. E o salmista mesmo diz que ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o autor de Hebreus, eu não me recordo agora o capítulo, mas ele diz: não deixei de nos reunirmos com os irmãos, com a igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajem-se uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E, infelizmente, né, nos nossos dias, nós vemos que existe um hype de uma galera, um movimento de desigrejados, né, em que a galera não sente mais prazer em congregar, não sente mais prazer em fazer parte de uma igreja local, não sente mais prazer de sentar à mesa. Obviamente, eu sei que tem aquelas pessoas que estão em período de transição de igrejas, que por conta da sua igreja local não ter uma boa doutrina, uma boa teologia, decidem sair e procurar em outras igrejas, isso é bom, mas eu vejo que a grande maioria deixa de congregar por conta do esfriamento na fé, mano. Ou muitas das vezes por alegar que todos são hipócritas, por não verem mais beleza em congregar, por não quererem mais sentar à mesa, por não quererem mais estar em comunhão, por se acharem melhor do que os irmãos que estão congregando, mano. Mas o que eu quero trazer para a gente aqui e mostrar para a gente é para que a gente venha refletir e entender que existe sim, mano, beleza em congregar. Existe sim, e aí é necessário, é muito importante que a gente congregue, que a gente esteja em comunhão. O próprio Cristo, quando ele andou sobre essa terra, ele ia às sinagogas, ele se reunia com os seus irmãos. Os apóstolos, eles se reuniam nos templos, nas casas, eles se reuniam para juntos em comunhão adorarem ao Senhor. Existe sim, cara, beleza em congregar, existe sim, é um ato muito importante também para o nosso crescimento espiritual.
E é isso que Ezequias faz logo de cara, no começo do seu reinado. E uma das outras coisas que Ezequias ele nos ensina para nós lutarmos contra a apostasia, para que a gente não vá para esse caminho, para que a gente não trilhe esse caminho da apostasia, é o versículo 5 e 6. Ele chama os levitas, né? Ele chama os sacerdotes, ele fala sobre a necessidade de tirar do santuário toda a imundícia. É isso que ele fala lá no versículo 5. Ele diz assim: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e os deixaram. Trazendo, né, para a nova aliança, nós sabemos que nós somos os santuários do Senhor hoje em dia. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Ezequiel nos ensina que para nós vivermos, né, para nós estarmos com o Senhor, para nós andarmos com o Senhor, a gente precisa tirar toda a imundícia, mano. Toda a imundícia de dentro de nós. E é por isso que eu entendo, né, eu trago à memória o que Paulo ele nos ensina, que é examinar a si mesmo. E esse precisa ser um dever diário, cara, nosso como cristão. Esse precisa, sem dúvidas, ser a nossa tarefa diária. Examinar a nós mesmos, verificar se em nós algum caminho mal, verificar se existe na gente alguma coisa que desagrada ao Senhor, que desonra ao Senhor, e mandar embora, cara. Mandar embora, sabe? E eu sei que, sem dúvidas, essa é uma das partes mais difíceis, né, da vida cristã, que é renunciar. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que essa é uma das partes mais difíceis, que é o fato da gente abandonar as práticas, né, o pecado. Porque muitas das vezes o pecado ele satisfaz a nossa carne, o pecado muitas das vezes ele traz facilidades, ele traz prazeres momentâneos, o pecado ele agrada a nossa carne verdadeiramente às vezes. Mas de uma coisa eu creio que todos nós concordamos e sabemos é que não existe paz no pecado, mano. Não existe paz genuína. E se existir, se você estiver em pecado, se nós pecarmos, se nós estivermos em pecado, estivermos sentindo paz, mano, cara, eu tenho uma má notícia, mano. A gente está muito longe do Senhor, cara. E nessa noite eu quero te trazer a memória, eu quero te lembrar a te tirar, cara. Tirar do santuário, tirar do templo do Senhor, que é você, toda a imundícia, tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor. Eu quero te incentivar a olhar para Cristo nesse exato momento, eu quero te incentivar a olhar para Jesus, olhar para Cristo na cruz, limpar as nossas vestes, se for o caso, se for necessário, mandar embora tudo aquilo que nos afasta dele e, de fato, renunciar, cara, por um bem maior, que é viver em santidade, sabe? Viver para agradar o Senhor. E existe beleza nisso, mano. Existe beleza numa vida de autonegação. Existe beleza no fato de, o John Piper que diz muito, entender que a plena satisfação a gente só tem em Cristo Jesus. Essa é a beleza do Evangelho, mano. A plena satisfação somente em Cristo Jesus que nós vamos encontrar, cara. E ai de nós se nós não negarmos a nós mesmos. Ai de nós se nós não deixarmos para trás, cara. Eu fico pensando, eu fico refletindo e às vezes eu tento trazer a memória, ai de mim, se eu não negasse a minha carne, negasse as minhas vontades. Aonde eu estaria, mano? Aonde eu estaria? Nós precisamos todos os dias, cara, examinar o nosso coração, examinar a nós mesmos, verificar aqui dentro o que tem nos afastado, se existe alguma imundícia e mandar embora, se arrepender, sabe? Uma das outras coisas que o rei Ezequias ele ensina o seu povo é sobre a necessidade do povo voltar a ter devoção, mano. A necessidade do povo ter uma vida de devoção a Deus. Ele fala sobre isso no versículo 7 e 8. Vou ler aqui com vocês. Só um minutinho. Também fecharam as... Olha o que o povo fez. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor, do Senhor, Deus de Israel. Cara, nesses versículos, nós vemos que os sacerdotes, os levitas, o povo, né, eles deixaram de fazer as suas obrigações e tarefas diárias, cara. Isso faz de verdade que a ira do Senhor ela se acenda contra aquele povo. De fato, o Senhor ele não se agrada quando nós
vivemos uma vida sem devoção a Ele. Nós vivemos uma vida totalmente apática, totalmente depravada. O Senhor, Ele não se agrada disso, mano. E a gente precisa entender isso nessa noite. Não existe vida com Deus sem um relacionamento com Ele. Nós precisamos trazer à memória a vida de um cara que eu amo muito, que me chama muita atenção, que é Noé, mano. Noé, ele vivia numa sociedade totalmente corrompida. A ira do Senhor, ela se levanta contra aquele povo daquela época. Mas uma das coisas que me chamam a atenção no texto é que, mesmo numa sociedade corrompida, mano, o Senhor, ele olha para Noé, ele acha graça na vida de Noé, mano. E a Bíblia diz que o Senhor achou graça de Noé porque Noé andava com Deus, cara. Uma das coisas mais fascinantes desse texto é que quando o Senhor ele acha graça diante de Noé e fala que Noé andava com Deus, Noé já tinha por volta dos seus 500 anos de idade, mano. Ou seja, foram 500 anos andando com Deus, cara, diariamente. Isso sim é vida de devoção, mano. Isso sim é vida de entender e enxergar a beleza no ordinário, mano. Isso sim. E é impossível falar de devoção sem falar sobre as disciplinas espirituais, cara. Quem estava presente ontem na reunião dos evangelistas recebeu uma aula grátis, uma mentoria da Bia sobre disciplinas espirituais. Ela daqui a pouco lança o livro aí, eu mando o link para vocês. Mas eu só vou dar uma pincelada sobre. É impossível, mano, a gente viver uma vida cristã sem as disciplinas espirituais. É impossível a gente viver no nosso corpo físico sem se alimentar mesmo de alimentos sólidos, sem beber água. E da mesma forma, a nossa vida espiritual, mano. Como nós vamos viver sem nos alimentarmos da palavra, sem uma vida de oração, sem uma vida de jejum, sem uma vida de meditação, reflexão, sem uma vida de comunhão? Como nós vamos viver, cara? É impossível viver dessa forma. E talvez eu entendo que talvez esse seja o motivo de nós não termos mais ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Porque de verdade nós deixamos de amar a palavra do Senhor muitas das vezes. Nós colocamos outras prioridades, nós nos ocupamos com tantos outros afazeres, e talvez seja esse o motivo da gente não estar mais escutando o Senhor. Talvez esse seja um dos motivos que a gente esteja tropeçando nos mesmos pecados, cara. Porque a própria palavra diz que a única forma de nós mantermos o nosso caminho puro, a única forma de nós mantermos a nossa conduta agradável ao Senhor é observando a palavra do Senhor, é andando conforme a sua palavra, mano. É amando a sua palavra, é vivendo a sua palavra. Talvez esse também seja um dos motivos de nós estarmos tão insensíveis, cara, ao ouvir a palavra do Senhor. Talvez seja pelo fato de nós estarmos abandonando o lugar secreto, cara. Abandonando o lugar de oração. Talvez seja por esse motivo que a gente esteja tão insensível a ouvir a voz do Senhor. Talvez seja por esse fato que a gente, muitas das vezes, anda tão ansioso, sabe? Porque o Senhor, ele nos mostra, por meio da palavra, que a forma, a chave, né, para que a gente viva uma vida de paz, uma paz que excede todo entendimento, é lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, se apresentando a ele com orações, as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas ansiedades. E talvez seja por isso que a gente anda tão ansioso. Talvez a gente tenha abandonado esse lugar secreto, mano. Esse lugar que é específico para a gente se relacionar com o Senhor, para a gente conhecer o Senhor e para a gente depositar tudo aquilo que a gente está passando no Senhor, sabe? Lançar sobre Ele. Talvez seja por isso. Talvez seja esse um dos motivos, cara. E eu prego isso para mim, mano. Talvez seja um desses motivos pelo qual nós andamos tão ansiosos, cara. E nessa noite eu quero te incentivar, cara. Eu quero animar vocês. Eu quero me reanimar também. E quero te lembrar, cara, que é necessário nós nos esforçarmos. É necessário nós termos uma vida de devoção ao Senhor, para que a gente não rume, para que a gente não caminhe pelo lado da apostasia, para que a gente não vá em direção a Ele, para que a gente não vá para esse caminho. É necessário nós nos esforçarmos, mano. E eu amo aquela passagem que o apóstolo Paulo diz que os atletas eles se esforçam por um prêmio. E se a gente for parar para pensar realmente, mano, o cara quando vai correr uma maratona, o cara quando vai praticar um esporte, quando ele vai para uma competição, o cara ele dá o sangue, cara, o cara dá a vida, mano. O cara ele se esforça no seu limite físico, ele se esforça na sua alimentação diária.
ele se esforça ao extremo, mano, em busca de um prêmio perecível. E eu quero te trazer à memória a se esforçar ao Senhor, a se esforçar por um prêmio, cara, que é eterno, por uma herança que é incorruptível, que está guardada para a gente nos céus, mano, que não se corrompe, que é eterna. É isso que eu quero trazer à sua memória hoje. Nós temos nos esforçado por tantas outras coisas, sabe? A gente tem gastado tempo com tantas outras coisas, com tantos afazeres, nós temos colocado tantas prioridades acima do Senhor. E nessa noite eu quero te lembrar a colocar o Senhor como primeiro lugar da sua vida, mano, como o primeiro da sua vida. Eu quero te lembrar do maior mandamento, que é amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o entendimento, de toda a sua alma. Ame ao Senhor, cara, com toda a sua força, juventude, com todo o seu vigor. Nós temos gastado tempo com tantas coisas fúteis até. Nós nos esforçamos muitas das vezes para passar num concurso, não que seja fútil, isso é importante, é necessário para a nossa vida aqui na Terra, né? A gente se esforça para nossa para ter às vezes uma promoção no trabalho, a gente se esforça para passar num concurso, numa prova, na faculdade. A gente se esforça às vezes para conquistar a varoa, conquistar o varão. A gente gasta a nossa vida em cima disso, a gente gasta a nossa vida em agradar o nosso próximo, o nosso irmão. Mas por que nós não temos gastado, cara, a nossa vida para agradar ao Senhor? Porque nós não nos esforçamos no nosso dia a dia, na nossa devoção diária, no amor ao Senhor. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Será que o nosso coração está no Senhor? Será que o nosso coração está realmente em Cristo? Então, nessa noite, que a gente possa entender e voltar a entender a necessidade da devoção ao Senhor, da vida diária, das disciplinas espirituais. É muito importante para que a gente não vá pelo caminho da apostasia, para que a gente não trilhe esse caminho que é triste, que é triste. E uma das coisas que eu aprendo com o texto também é que existe uma consequência numa vida de apostasia. Existe uma consequência pesada. E o texto ele fala sobre essa consequência lá no versículo 8 e 9. Olha o que acontece. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. A apostasia, ela traz sim uma consequência. E como ela mostra no texto, algumas pessoas, elas passam pela morte, cara. Aqui é morte física, mas eu entendo, trazendo para os nossos dias, como morte espiritual, cara. A apostasia, ela gera morte espiritual nas pessoas. Um outro exemplo aqui que acontece com os filhos, as filhas e as mulheres é que eles estiveram em cativeiro. A apostasia, ela traz o aprisionamento, cara, um aprisionamento no pecado. E se eu for pegar um pouco mais pesado, eu vou trazer aqui um texto para vocês de Hebreus, capítulo 6. Fala sobre pessoas apóstatas. E o autor de Hebreus, ele pega pesado, ele fala que, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-vos à desonra pública. Olha que grave, mano, que uma vida de apostasia pode gerar. Então, em nome de Jesus, eu quero nessa noite, eu quero hoje trazer para a gente, trazer para nós esse alerta. Que existe sim uma consequência numa vida de apostasia, existe sim algo que pode acontecer se um dia os nossos olhos forem para longe do Senhor, se os nossos olhos forem para outro local e permanecer lá. Então, que em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam em Cristo, que os nossos olhos permaneçam em Cristo,
os nossos olhos continuem vendo a beleza do Senhor. E uma das partes mais lindas do texto, uma das partes que mais me fascinaram e me emocionaram é essa passagem, versículo 10, em que Ezequias ele demonstra, ele fala sobre a necessidade do arrependimento. E olha, cara, esse aqui é de verdade o verdadeiro arrependimento. Ezequias ele diz assim: agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ezequias ele entendeu que o povo estava longe do Senhor. Ezequias ele entendeu que o povo havia feito tudo que havia de errado. Eles haviam caído, eles estavam longe da presença do Senhor. Ezequias entendeu que o povo de Judá estava de uma forma totalmente impura. Ele entendeu que era tempo de se arrepender. Ele entendeu que era a hora de fazer tudo o contrário do que os pais deles tinham feito. Era tempo deles não voltarem às velhas práticas dos pais dele. Era tempo de se arrepender. Ezequias ele estava tão arrependido que ele decide fazer uma aliança com o Senhor. Ezequias ele expõe ao Senhor, ele se lembra, né? Ele entende que o povo errou, o povo vacilou com o Senhor. Ele entende de fato a necessidade de se arrepender. E ele ora ao Senhor, ele se arrepende, ele resolve fazer uma aliança com o Senhor, e isso demonstra a fé dele. Isso demonstra a fé que não somente é pensada, mas ela é demonstrada através de atitudes. Ele fala, cara, o povo vacilou, a gente vacilou, mas a gente está arrependido e eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Eu vou fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel para que ele desvie de nós a sua ira, mano. Eu não quero a ira do Senhor sobre nós. Ai de nós, mano, se a ira do Senhor ela vier contra nós. E para que a gente não viva uma vida de apostasia, nós precisamos entender também por qual motivo nós fomos criados. E Ezequias ele deixa bem claro aqui no final, no versículo 11, o motivo pelo qual o motivo pelo qual nós fomos criados. Versículo 11, capítulo 29, ele diz assim: Filho meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Olha isso, mano. Olha o porquê você foi criado, olha o porquê nós fomos criados. Nós fomos criados para servir ao Senhor, nós fomos criados para, aqui nesse texto, ser os seus ministros e queimar os incensos. Queimar os incensos. Ou seja, o motivo, a causa, o propósito pelo qual nós fomos criados foi não somente, mas foi para adorarmos ao Senhor. Foi para nós nos relacionarmos com Ele, foi para nós buscarmos ao Senhor. É isso que Ezequias ele deixa bem claro aqui. Não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para ser os seus ministros e queimardes incenso. Ezequias entendeu tudo, mano. Ezequias entendeu que somente em Cristo, somente em Deus, somente nele existe vida. Somente em Deus existe contentamento. Somente no Senhor existe alegria. Somente no Senhor a gente encontra a razão e o propósito, cara, pelo qual nós fomos criados. E que nós não venhamos negligenciar isso. Assim como Ezequias ele nos ensina lá que nós possamos estar diante do Senhor para servirmos a Ele, para nos relacionarmos com Ele, porque esse de fato foi o propósito pelo qual nós fomos criados. Esse é o motivo. E uma breve reflexão para que a gente entenda a única forma de nós sermos bons pais, mano. A única forma de nós sermos bons pais é se nós sentarmos à mesa e nos relacionarmos com o Pai, mano, com o melhor pai do mundo. A única forma de nós sermos bons filhos no futuro, hoje e agora, é nos relacionando e tendo intimidade com o filho, cara. Com o filho que obedece ao pai, que demonstrou na prática como é obedecer e amar o seu pai. A única forma de nós sermos bons amigos, a única forma de nós sermos
Bons amigos para os nossos irmãos, para aqueles que estão à nossa volta, é nos relacionando com o melhor amigo. É o Espírito Santo que habita dentro de nós. A única forma de nós sermos bons maridos, bons futuros maridos, é se relacionando, é sentando à mesa, tendo comunhão com o Pai, tendo comunhão com Deus. Essa é a única forma de nós sermos bons filhos, essa é a única forma de nós sermos bons pais, bons maridos, bons amigos. Que nós não sejamos negligentes. Como Ezequias diz, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estares firmes diante dele, para o servires, para ministrar e queimar incenso. Que em nome de Jesus a chama não se apague. Se a chama estivesse acabando, se a lenha estiver acabando aí, cara, bota mais lenha, cara. Bota para queimar, incender isso aí, mano. Reacende a chama, cara. Reacende a chama do teu coração. Reacende a chama do teu coração. Nós possamos estar diariamente diante dele, na presença dele, com o Senhor, andando com o Senhor. E somente dessa forma nós conseguiremos fugir da apostasia, fugir daquilo que nos afasta do Senhor. Só assim a gente vai conseguir deixar na verdade, só assim que a gente vai conseguir permanecer firme no Senhor e não abandonar o Senhor, não abandonar a fé. Que os nossos olhos permaneçam em Jesus, que nossos olhos permaneçam em Cristo. E se lembrem, assim como a gente viu aqui, não deixem de congregar. Não deixem de congregar. Retirem toda a imundícia, tudo aquilo que te afasta do Senhor. Renuncie, renuncie. Tenha uma vida de devoção. Tenha uma vida de total devoção ao Senhor. Vida diária, ainda que às vezes seja pesado. Existe beleza, mano, no ordinário. A Bíblia fala lá em Atos que os irmãos, eles, assim que o Senhor ascendeu aos céus, eles se reuniam diariamente para orar ao Senhor. Até que do nada, de repente, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles permaneceram diariamente lá em comunhão, até que de repente o Senhor preencheu eles. Então permaneça, esteja firme, cara. Continue, permaneça na presença do Senhor. Permaneça, permaneça. Um outro ponto. Existe consequência para uma vida de apostasia. Existe consequência se nós abandonarmos a fé, se nós deixarmos de amar ao Senhor. Existe consequência. É tempo de se arrepender, é tempo de voltar para o Senhor e entenda pelo qual motivo e por qual propósito nós fomos criados. Pelo qual propósito você foi criado. E assim como o salmista diz, cara, Davi, ele entendeu tudo, mano. Davi, ele é bravo, de verdade. Ele entendeu tudo. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele amava o Senhor, cara. Ele amava o Senhor de todo o seu coração. E um dos salmos que mais me chocam é o Salmo 27:4, que ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar em sua casa e contemplar a sua beleza todos os dias da minha vida. Que esse seja o desejo do nosso coração. Que esse seja o propósito da nossa vida. Que essa seja a paixão da nossa vida. Em nome de Jesus, é isso. Agradeço o tempo, agradeço a disponibilidade de vocês. Amém, galera. Tamo junto.